Agora sejam todos bem-vindos, mas no meu relógio são 16 horas. Então, a gente vai começar o nosso assunto de hoje. Eu escolhi uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4, 14, do item Ingratidão dos filhos e de laços de família, honrai vosso pai e vossa mãe. Eu vou ler um trecho que é de acordo com o nosso tema de hoje, tá? Então, é assim. Ó espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos de vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que cada pai e cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não escorreceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que lhe fez assim e que vô-la deu. Imperfeita revela, na qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Eu acho que a internet deu uma pausa aí, não é? Então vamos continuando. Mães, abraçai o seu filho que vos dá desgosto e dizei convosco mesma: um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedores dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muito dentro de vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm e devolvem esses princípios com uma culposa fraqueza, ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. O nosso tema de hoje é crianças. Então vamos nos unir, né? Vamos fazer a nossa prece para que Deus nos ajude, nos intua, que a gente possa discorrer o nosso tema e que a gente possa aproveitar o máximo, né, de tudo isso que a gente possa conversar na tarde de hoje. Que Jesus, o nosso Mestre, nosso divino amigo, nosso querido irmão mais velho, aquele que nós temos que seguir como modelo, esteja conosco nessa tarde, esteja na casa de Maria, esteja nos nossos corações, esteja no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo e esteja também no coração de todos aqueles que estão necessitados. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco nessa tarde. Bem, meus queridos, eu escolhi esse tema, crianças, porque
nós tivemos aqui em Miguel Pereira 2 casos de abandono de criança recém-nascida. Uma foi encontrada no lixo, né? Mas, graças a Deus, os corações das pessoas são assim, é mais bondade do que outra coisa, porque eu sei que ficou muita gente querendo adotar essa criança. A gente tem um trabalho de enxoval no na nossa casa espírita, e a gente tentou oferecer, mas lá no hospital disseram que ela ganhou muita coisa, porque assim que soube, nossa, a cidade se movimentou. Logo depois houve um segundo caso, que eu também não estou muito me inteirado, porque eu soube muito depois. Mas é uma coisa que a gente não está aqui para julgar. A gente sabe que uma mulher desesperada, ela pode fazer qualquer coisa, ainda mais tendo uma síndrome pós-parto, que a gente não entende, a gente não sabe que pressão, a gente não está aqui para julgar isso, não é? Mas também, além disso, a gente também eu tenho recebido assim, feito muito atendimento fraterno, porque todo mundo sabe que eu tenho muitos filhos adotivos, né? E com essa questão da pandemia, todos os pais ficaram com seus filhos em casa. E muitos, não posso dizer para vocês que nem conheciam seus filhos direito, né? Porque muitos pais trabalhavam e seus filhos iam para a escola, ficavam na mão de outras pessoas. Então, esse encontro de família que a pandemia trouxe para esse tempo foi assim uma coisa de experiência nova para muitos pais, como também para muitos filhos, né? Então, as pessoas não sabiam como lidar com as crianças. Então, o que aconteceu? Foi muita gente me pedindo opinião, o que achava, como eu devia de fazer, e a gente sabe que todas as crianças, mesmo para nós que temos mais de um filho, todas as crianças são individualidades. A gente não tem uma receita de bolo para tratar de uma forma geral para todas as crianças, nem para todos os filhos da mesma casa, quanto mais para todas as crianças. A gente pode, às vezes, a gente aproveitar algumas experiências, algumas estratégias que alguém usou e aplicar, e pode ser que dê certo, mas também pode ser que não dê certo, não é? Então a gente tem que aos pais, sabe, foram dados para cada pai um filho de acordo com o seu entendimento, não é? Então a gente, e de acordo também, como a gente viu, de acordo com as afinidades. Aí a gente vê o que seria uma criança no nosso entendimento. Ele é um espírito encarnado, né? Ele já traz de outras vidas algumas habilidades, como também traz uma grande necessidade, não algumas, uma grande necessidade de se aperfeiçoar. Quer dizer, aperfeiçoamento é para todo mundo. Enquanto a gente está no corpo, é para a gente se aperfeiçoar. Mas a criança, ela passa por um período especial aonde os pais devem aproveitar esse período para incutir a educação, como a gente viu na lição do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Então, essa criança que nos é dada aos pais biológicos, aos pais adotivos, aos avós, aos tios, a quem quer que seja, a gente tem que ter uma ideia de que essa criança, ela é um espírito em aperfeiçoamento, que já teve outras vidas, que a gente vai ver mais na frente, né? Já teve outras vidas e que traz das vidas passadas algumas experiências, habilidades e um monte de coisa que a gente não sabe, não é? Na questão 383 do Livro dos Espíritos, diz assim:
Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? A resposta dos espíritos é o seguinte: o espírito, se encarnando para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, à sua evolução, ao seu processo de aperfeiçoamento, de chegar à perfeição, para a qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. A gente viu no Evangelho que cabe aos pais a primeira educação. Lógico, à mãe e ao pai. Porque esse espírito foi colocado, ele foi concebido de duas células, de um pai e de uma mãe. Ele vai ter um corpo de acordo com as suas necessidades reencarnatórias. Então, seja uma mãe solteira, seja uma mãe casada, seja que tipo de mãe for essa, ela vai gerar um filho por 9 meses. Esses 9 meses, além de desenvolver o corpo físico da criança, a gente até entende que são 9 meses que essa mulher tem a oportunidade de aprender a amar um ser que ela vai gerar. Porque desde que ela sabe que ela está gestando um espírito, é para que ela tome consciência de que agora ela tem uma responsabilidade maior. Não é só responsabilidade com ela, mas ela tem uma responsabilidade com um novo ser que ela está gerando. Então ela tem 9 meses de oportunidade de desenvolver um sentimento para aquele filho. E que é muito importante. Muito importante. A Darcy agora tem um livro, O Antes e o Depois, que ela trata desse assunto. Agora a gente tem a evangelização das crianças no ventre materno. A gente pode grupar todas as gestantes que a gente tem e começar a trabalhar a evangelização daquela criança e da própria mãe. Porque ela tem esse período para que ela possa desenvolver o seu sentimento. Quantas a gente conhece que, a partir de que ficou grávida, é uma criança, mesmo sendo de estupro, mesmo sendo de um pai que foi por acaso, e elas pensaram em abortar. Com esse tempo, o que aconteceu? Ela começou a mudar de ideia. Começou a desenvolver um sentimento de amor por aquela criança e ela não aborta. E ela tem aquele filho e ela aprende a amar aquele filho. Não é? Eu conheço uma história de que uma mãe, ela sofreu um estupro. E ela entrou na justiça para poder tirar a criança, que a gente sabe que a lei permite no Brasil, né? Ou pelo menos permitia, não sei, mas podia. A justiça demorou tanto, que a criança nasceu. E exatamente nesse período que ela ficou gestando a criança, aguardando a justiça, ela aprendeu a amar aquela criança, aquele feto que estava na barriga. Nasceu e ela aprendeu a amar e ficou com a criança. E a criança nasceu. Ela criou tamanha afeição àquela criança que quando essa criança tinha 12 ou 13 anos, ela sofreu um acidente e ficou paralítica. Os pais faleceram. Quem que cuidou dela? Esse filho. E ela sempre dá esse depoimento dizendo que o maior arrependimento que ela sempre pedia perdão ao filho de um dia ter pensado em abortar. Porque ela o amava tanto, tanto,
que hoje ela dependia daquele espírito que, se ela tivesse abortado, ela não sabe o que seria dela. Então, olha só, a gente, com essas questões, a gente vai aprendendo na vida, né? A gente aprende. Então, esse período de 9 meses exatamente é para começar a gestante a amar o seu filho. Algumas amam tanto, elas amam tanto que até exageram, não é? Montam um quarto especial, roupas especiais, compra tudo especial, para quando essa criança nascer, essa criança nasce. E tem pais que até chama de princesa, de príncipe, de princesa, porque tamanha a importância que dão a esse filho. Às vezes, depois a gente pode até conversar a respeito dessa questão de princesa e de príncipe, não é? A gente pode pensar nisso, não é? Bom, eu vou falar de uma vez. Tem pais que vão chamar pensando que os filhos são princesas e príncipes, que depois viram súdito dos filhos, né? Os filhos vão crescendo e vão se achando que são princesas, que são reis, que são marquesas, que são isso, e começam a mandar nos pais, fazem os pais de gato e sapato. A gente também tem que ter um cuidado para isso, né? Quem sabe a gente estimula, né, uma vaidade que eles tinham numa vida passada. Quem sabe realmente foram princesas, foram marqueses, né? Eu tenho um filho que de vez em quando eu dizia para ele: pá, você não é mais nenhum marquês, nenhum rei, nenhum príncipe. Você agora é meu filho. E eu não sou nenhum rei e você não é nenhum príncipe. Então aprenda que hoje você está em outro tipo de vida. Eu sempre tive que dizer isso. E é bom que às vezes a gente diga isso, né? A gente relembre a eles que eles estão numa vida atual. Atual. A Cristina está dizendo ali, o equilíbrio é necessário. Exatamente. Mas às vezes o nosso amor exagera, né? O que vai fazer? É um amor exagerado que a pessoa tem, e a vontade de ser pai, a vontade de ser mãe, faz com que as pessoas tenham. E também, às vezes, nem são só os pais, é os avós também, né? Aí junta aquela vontade dos pais serem pais e dos avós sendo avós, porque eu já senti isso, né? Eu estou dizendo para vocês porque eu já senti isso. E eu sempre digo que avô é uma filha é muito bom, mas avô é uma coisa maravilhosa, não é? Bom, aí a gente vai aprendendo que esse espírito da criança é um espírito antigo e que ele está renascendo. A gente não pode esquecer disso. Tudo que eu tenho falado é isso. Ele está renascendo para uma nova vida corporal. E que as imperfeições que talvez ele não tenha conseguido eliminar nas vidas passadas, ele está trazendo para cá. E nesse período de infância, ele começa a mostrar. E às vezes a gente não percebe. O amor exagerado, né, faz com que a gente não enxergue isso. Né? Ou então, aquilo, né? Ele pede isso, a gente dá. Ele pede aquilo, a gente dá. A gente não aprende a dizer não. A gente vai dizendo sim, sim, sim. E depois cresce um espírito pensando que tudo na vida vai ser sim. O primeiro não que ele receber fica numa revolta. Eu tive um amigo que ele não suportava os pais. Porque os pais ele se formou junto comigo. E ele não suportava os pais. Porque os pais tinham muito dinheiro. Era comerciante. De repente, eles faliram. E ele não tinha, como filho único, não tinha todas aquelas mordomias que ele foi crescendo e foi tendo e aprendeu a não ter mais. E ele tinha ódio dos pais por ele ter tido tudo e chamava os pais de irresponsáveis, de não saber, né? Não saber equilibrar a vida, de ter perdido tudo que tinha, ter tido tudo e ter perdido tudo. E ele odiava os pais. Os pais faziam tudo por eles.
E a gente, por mais que conversasse com ele, era muito difícil. Então, a gente tem. Jesus mesmo disse que a gente tinha que se aprender a dizer sim, sim, não, não. O que a gente pode dar. O meu pai, às vezes eu pedi uma coisa para ele, ele dizia assim: agora eu não posso. Mas o dia que eu puder, eu vou ver. Se der, eu compro. Passava meses, meses, meses. Às vezes eu tinha até esquecido. Ele chegava com aquilo. Aí, às vezes, eu nem mais dava tanta importância, porque a gente, quando é criança, a gente quer tudo na hora. Eu quero agora, agora, agora. Aí, mas meu pai, coitado, ele dentro da bondade dele, dentro das posses dele, ele demorava, mas não esquecia. Aí depois ele vinha com aquilo que a gente queria e às vezes a gente aceitava, mas já não era mais a mesma coisa quando a gente quer na hora, não é? Então a gente também tem que aprender a ensinar isso para os filhos, né? O sim, sim e o não, não. Porque a gente não sabe quem foi ele, não é? A gente está assim. Na questão 385 do Livro dos Espíritos tem um trecho que diz assim: não conheceis que a inocência das crianças, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem os que já foram, nem o que elas serão. Olha, a gente não sabe. A criança, ela nasce inocente, ela nasce pequenininha para a gente aprender a amar, como a gente aprendeu a amar a criança, a mãe aprende a amar a criança no ventre, que não é só a mãe, é o pai também. Né? Mas a gente, quando fala mãe, porque é ela que carrega. Mas hoje a gente vê os pais muito amorosos, carinhosos, e o pai também tem que começar, né, a ser evangelizado também junto com a mãe e junto com aquela criança para criar afinidades. Né? Me desculpem se eu não falei antes, mas estou dizendo agora. Os pais também. Né? Então, porque antigamente os pais trabalhavam, as mães ficavam em casa, os pais chegavam tarde, cansados. Hoje não. Hoje os pais participam, né? A gente vê os pais fazendo carinho da barriga, essas coisas todas. E eu sempre ensinei para os meus filhos, quando as esposas ficavam grávidas, dizer assim, fazer carinho, dizer assim, vem mansinho, vem mais manso, né? Vem com calma, vem calminho, deixa papai e mamãe dormir. Porque eu passei muito aperto com um amigo meu de faculdade, que a esposa dele gerou um filho no período da faculdade. A gente ia para lá estudar e a gente, para dar um descanso para a Nádia, a gente ficava, às vezes, eu e os colegas, com as crianças, sacudindo as crianças, estudando, ajudando eles, porque a primeira filha dele chorava demais. Demais, demais. E a gente ia lá, né, e ajudava durante a noite a criança. Então, por essa experiência, eu costumo dizer, quando eu vejo um primeiro neto, diz a minha nora, quando eu chegava perto, ele saltava na barriga dela, ele mexia quando eu chegava perto, que eu botava a mão. E ele, hoje, ele é muito agarrado comigo, né? Ele e o filho dele, não é? E, por uma questão, ele sempre apareceu. Bom, acho que a internet, né, estava fora. Mas aqui também. Então, olha só, eu estava falando do meu neto. Ele apareceu 3 vezes para mim, dizendo que queria reencarnar. E ele reencarnou com a mãe que tinha um mioma muito grande, que tinha vários problemas, ela não podia engravidar, e ele engravidou. E ela engravidou. E hoje ele tem uma afinidade comigo muito grande, não é? Então, a gente não sabe quem foi esse espírito. E a gente não sabe, né, o que ele vai ser quando ele é criança. A gente não sabe. Ele está nesse período que as impressões de educação são muito mais fáceis para a gente lidar, para que quando ele chegar na adolescência, ele começar com aquele conflito. Eu aprendi isso, a vida está me mostrando isso. O que eu faço?
É essa impressão que a gente tem que dar à criança quando ela é pequena. Para que quando ele comece a vida mostrar para ele que ele foi para a escola, ele começar a entrar em contato com a sociedade, com os outros, ele começar a distinguir o que ele deve e o que ele não deve fazer. É isso que é esse o processo da educação. Então é nesse período da infância que diz que a gente pode reformar o caráter, reprimir-lhe as más inclinações. Tal é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada, que deverão responder. Está lá no Evangelho e está também, Kardec também colocou na resposta do 582 do Livro dos Espíritos. Olha, o Evangelho nós lemos, e na questão 582 do Livro dos Espíritos, está lá dizendo as mesmas coisas. É missão da paternidade. Os pais são responsáveis por isso, reprimir as más inclinações e reformar o caráter. O caráter que ele trouxe de outras encarnações, que ele começa a mostrar às vezes quando ele é criança. E que às vezes a gente tem que ficar atento. Criar filho dá trabalho, gente. Dá trabalho. A gente tem que ter percepção. A gente tem que conviver. A gente tem que ver, prestar atenção. Não é? E às vezes eu já fui em muitas reuniões de pais. Muitas. E nas reuniões de pais na escola, as professoras sempre comentam alguma coisa, ou chamam os pais na escola, quando os filhos têm alguma atitude, né? Mais tendências, mais inclinações. E eu vejo pais dizer assim, eu não vou mais à reunião na escola, porque eu só escuto reclamação do meu filho. Poxa, está recebendo uma dica. A professora está dando uma dica para ela de uma má inclinação que o filho dela está mostrando lá fora, que às vezes não mostra para a mãe. Porque a mãe e o pai, às vezes, tem filho que tem medo. Em casa ele é um santo, mas quando ele está lá fora, ele é outro. Lá fora ele se abre tudo, ele deixa tudo para lá. Em casa ele é um santinho. Por quê? Porque, às vezes, aquela maneira de ser santinho, ele está comprando o pai e a mãe para fazer determinadas coisas lá fora. E o pai, não percebe. Aí quando ele lá fora, ele se solta na escola, bate no colega, faz o que pinta os canecos lá na escola, e a professora chama o pai não vai, nem a mãe. Vou para lá para escutar a reclamação do meu filho? Devia de ir, inclusive para ver o que o filho fez, para que ele possa educar o filho. Porque às vezes em casa ele não faz, não é? Então a gente tem que tomar cuidado com essa situação, aproveitar dessas oportunidades das professoras ou de alguém, de algum vizinho, que às vezes o vizinho vê o filho fazendo alguma coisa, aproveita, senta, não é bater, não é, né, igual antigamente se batia com fio do ferro, vara de amora, botava de castigo, ajoelhado no milho e botava atrás da porta, uns castigos assim que não se usa mais, né? Não se usa mais. A gente vê até na novela a menina dizendo para a mãe assim, se você me bater, eu chamo o conselho tutelar. Né? Você vê que hoje tem uma lei que protege até as crianças, não é? Mas é o diálogo. Educação é diálogo, é sentar, conversar, às vezes botar de castigo, né? Tira uma coisa boa, tira o celular. Né? Falar no celular, o celular é outra coisa. A minha nora, eu tenho uma nora, que o meu neto, ela tem um programa no celular, que tudo que ele vê, ela também vê. Tudo que ele vê, ela vê. E tem uma coisa, ele tem hora para usar o celular. Porque ele tem que estudar, ele tem que fazer os deveres, ele tem algumas obrigações, que a minha nora, ela também é espírita, e ela tem essa situação. Então, ele tem um horário. Às vezes, por exemplo, ele tem um horário na parte da manhã e um horário na parte da tarde. Quando dá o horário, ou 1 hora ou 2 horas, está lá o programa no celular dele, o celular desliga.
ele não vê mais. Às vezes ele faz uma pirraça, ele briga, essas coisas todas, mas ela diz, não senhor, é o seu horário. Eu nem conhecia isso, também não conheço, não sei. Pergunte para quem sabe, tá? A minha nora tem esse programa e ele é educado, ele sabe que naquele horário ele pode ver o que ele quiser, mas ela está monitorando no celular dela. Ela sabe com quem ele está falando, né? Ela sabe com quem ele está falando, ela sabe o que ele está falando. A Lília está dizendo, eu quero o nome desse programa. Eu vou até procurar saber, mas eu só sei porque foi o meu neto que me contou. Ele mesmo que me contou. Porque ele me pediu o celular emprestado, olha só como é que criança é esperta. Ele pediu, vô, você me empresta seu celular? Eu falei assim, mas você não tem o seu? Mas o meu acabou a hora. Que hora? Minha mãe bota um horário e ela, quando passa desse horário, ele desliga. Bom, eu não sei. Quando eu estiver com ela, eu vou perguntar e posso, né, até passar, né? Mas quem conhece a internet deve saber desse programa, né? Porque não deve ser ela que inventou isso, né? Então, procurem saber, por favor, né? Então, a gente sabe que isso é uma coisa, né? Na questão 208 do Livro dos Espíritos, diz assim, os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? 208 do Livro dos Espíritos. Olha a resposta de Kardec. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Novamente, correspondendo a o que nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente tem filho, a gente tem que mudar as nossas atitudes. Eu vou contar uma experiência própria. Eu tenho um filho, que hoje ele é casado, né? Mas quando ele era pequeno, eu fumava. Quando eu comecei a adotar os meus filhos, eu fumava. Um dia eu cheguei em casa do consultório, eu olhei assim para debaixo da mesa, ele estava debaixo da mesa fumando uma guimbazinha. Estava com uma guimba. Aí eu olhei e virei para ele assim, meu filho, o que você está fazendo? Ele virou para mim e disse assim, estou fumando igual a você. Nossa Senhora, esse igual a você, puxa vida, vocês não têm ideia do que aconteceu na minha cabeça. Igual a você. E eu virei e falei assim, nossa, estou dando mau exemplo. Aí o que eu fiz? Falei assim, venha cá. Chamei o meu filho, com licença um instante. Falei assim, nem papai, nem você não vamos fumar mais. Sabe por quê? Porque não vamos ter mais cigarro. Peguei um maço de cigarro, fui para o banheiro junto com ele. Eu peguei um cigarro, destruí, desfiz, joguei tudo no vaso sanitário. Aí dei falei assim, agora é você vai fazer igual o papai fez. Aí ele jogava. Agora é a vez do papai. Jogava, amassava jogava no vaso sanitário. Agora é você. E assim nós destruímos o maço, rasgamos o maço, botamos na cesta de lixo e dizemos, pronto, agora nós vamos prometer, nem eu vou fumar mais e nem você. Nós não vamos fumar mais. Acabou o cigarro. Ah, tá bem, papai. Pronto. Graças a Deus, porque ele tem uma bronquite que hoje não, mas ele tinha uma bronquite de ter que parar no hospital para fazer nebulização. Você já pensou? Esse menino fumando? Nunca mais eu fumei. Não teve assim de ter que tomar remédio, ter que fumar um cigarro por dia. Nunca mais eu coloquei um cigarro na boca. Nunca mais. Mas aí, eu estou contando essa história porque é isso. É a influência que a gente exerce. Eu tenho uma outra experiência. Eu sempre fui evangelizador. Então tinha um filho de um amigo nosso, que a mãe era espírita, mas ele não, ele é católico. Mas ela era espírita e mandava o filho para a escola de evangelização. E ele tinha 6 para 7 anos.
Ele hoje é militar, ele já está crescido, né? Mas ele lembra da história até hoje. Aí ele disse, a gente falando de vício, né? Tem que tomar cuidado, porque a gente ensina para as crianças lá essas coisas de vício de palavrão, que não pode falar palavrão, essas coisas todas. Aí ele ficava assim, fazia assim, meu pai fala. Seu pai fala palavrão? Fala, tio, ele fala. Quer ver? Eu falei, não, não precisa falar, ele já ia repetir. Eu disse, você não fala palavrão. Aqui não pode falar palavrão. E fala para o seu pai, que você aprendeu hoje na escola de evangelização, no centro, que a gente não pode falar palavrão. Aí ele, tá bem. Bom, passou a semana, na semana seguinte, aí ele, começando a aula, ele disse assim, tio, eu falei, o que foi, meu filho? Eu tenho um recado do meu pai para o senhor. Eu falei assim, ele mandou um recado? De que ele não vai falar mais palavrão? Não, ele falou para o senhor ir pá. Aí imagina, soltou um palavrão no meio das crianças. Olha, agora vocês imaginam, é a influência dos pais com os filhos. Né? Então, tudo o que a gente faz, os filhos imitam. Vocês por acaso já não viram alguma mocinha calçar o sapato de salto? Hoje acho que nem mãe usa mais sapato de salto, mas antigamente as minhas irmãs estragavam o sapato de salto da minha mãe, porque elas calçavam, queria. Nunca viu menina, criança pegar o batom da mãe e passar na boca? Né? Passa batom da mãe na boca, veste roupa da mãe, não é? Uma vez, as minhas irmãs mais novinhas, eu peguei uma querendo botar o sutiã da minha mãe nela. É uma influência, gente. É uma influência. Então, a gente que tem filho, a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes. E está lá na pergunta 208 do Livro dos Espíritos. Né? O espírito dos pais não exerce influência sobre os do filho depois do nascimento? Isso. Então, às vezes, a gente tem que entender que nós também estamos sendo educados para nós podermos educar os nossos filhos. E que isso é os nossos filhos nos educando, fazendo com que a gente mude as nossas atitudes, as nossas más atitudes. Então, a gente tem que aprender. Né? A gente tem que saber entender essa situação. No Consolador, Emmanuel diz assim, passado a época, presta bem atenção agora no Consolador, o que Emmanuel diz para nós. No Consolador, no capítulo 15, quem tem o Consolador, é bom, a gente quando está falando assim, essa bibliografia, é para as pessoas ir lá estudar, conferir, ver se a gente está falando uma verdade, se a gente está falando aquilo tudo certinho, não é? Emmanuel diz assim, passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho, é o que a gente estava acabando de falar. Vigilância e carinho, não é? Olha só. Por parte das energias paternas, o processo de educação moral que forma o caráter torna-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. Aí o espírito já está bem acoplado à matéria e fica difícil. Aí na adolescência, por isso que a gente chama a adolescência de aborrecência. E quando a gente quer educar os nossos filhos, que às vezes eu digo assim, a gente ensina uma coisa quando eles são crianças, e que a gente diz que eles vão para fora e chega lá o conflito das situações, da situação que ele encontra e a situação que ele aprendeu. Então ele tem que escolher. Aí os filhos chegam em casa, bom, na minha casa acontecia isso, na de vocês eu não sei se alguma vez aconteceu. Ele diz assim, mas todos os meus colegas vão, todos os meus colegas têm, todos os meus colegas fazem. Não é? Essa semana eu fiquei muito feliz, porque
um dos meus filhos falou para o meu neto o que eu dizia para ele. Eu não tenho nada com o filho dos outros, eu tenho com você. Você que é o meu filho. E eu te ensinei assim. Você tem que ensinar o de bom que eu te ensino para os outros. Não é você aprender o que os outros fazem de errado para você. É o que eu sempre disse. Né? É o que eu sempre falei para eles. Vocês têm que... O que vocês aprendem de bom dentro de casa, vocês têm que ensinar para os outros. Não é vocês trazer o que os outros fazem de errado para vocês. Ou para os outros irmãos dentro de casa. E dizer, poxa vida, os meus colegas fazem. Os seus colegas fazem porque os pais deles são outros, não sou eu. Eu te ensino assim. E é assim que eu gostaria que você fizesse. Eu não tenho nada. Então, é muito gratificante você, quando vê um filho, falar isso para o filho dele, igualzinho você. Olha a educação perpetuando. Não é? E ele diz assim, comigo deu certo e há de dar certo contigo. Assim que ele falou com o filho. Eu fiquei muito emocionado e fico emocionado quando eu lembro que ele me contou isso. Né? O filho aprontou lá na escola e ele foi chamado na escola. E ele trouxe o filho para casa e disse, mas o filho disse assim, mas todos os meus colegas fazem isso. Ele disse, se os seus colegas, se os pais dos seus colegas não me ensinaram ele o que é de bom, eu te ensinei. Então você tem que fazer o que é certo. Não é? Não tem que fazer o que é errado. Bom, então a gente tem que aproveitar o período de infância para exatamente colocar as boas impressões que nós temos, que nós estamos aprendendo, que nós estamos mudando nos nossos filhos. Para que eles cheguem na adolescência, nesse conflito de sociedade onde eles vão viver, porque a gente não vai poder andar atrás deles, né? Vão ser adolescentes na vida, na escola, vão ter que sair com os amiguinhos, vão ter que ir para a casa dos amiguinhos, porque eu também nunca proibi de ir na casa dos amiguinhos, como eu sempre quis que os amiguinhos deles viessem na minha casa para que eu pudesse conhecê-los. Então, eles vão ter que ir para a vida, a gente cria, né? A gente cria os filhos para a vida. A gente tem que confiar na educação que a gente começa a dar no ventre materno. Não é? E tem uma outra coisa. Agora no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, que é um novo livro do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, me deixa uma preocupação. Também foi um dos motivos pelo qual eu quis, né? Eu estou fazendo uma série de palestras falando sobre criança. Porque nesse rumo no mundo de regeneração, que a gente está esperando, que nós estamos num mundo de provas e expiações, que está numa fase de transição. Né? A gente está chegando, né? A gente está indo para o mundo de regeneração. A Lília está dizendo que ela está lendo. Então ela vai chegar num capítulo onde você vai encontrar, Lília, dizendo que todos esses espíritos estão tendo lá aonde eles estão fazendo um trabalho para drenar o umbral, vamos dizer assim, um umbral em torno da Terra. Eles estão selecionando os espíritos que têm oportunidade, que está lá na Gênese, que vão ter oportunidade de se regenerar. Os que não têm oportunidade já estão sendo transferidos. As colônias estão sendo transferidas para fora da Terra, porque a Terra também precisa, no seu ambiente de volta, de mais tranquilidade. Não da qualidade desses espíritos tenebrosos que estão lá. Então, aqueles que têm oportunidade, né? A Lília falou que já leu lá, então ela pode confirmar. Já estão tendo oportunidade vão nascer de novo, vão reencarnar. Meu Deus!
Então, olha só, nós ainda vamos ter períodos difíceis. Nós vamos ter aí espíritos reencarnando, tendo as suas últimas oportunidades. Olha a nossa responsabilidade como pais, como avô, como educadores, para esses espíritos. Eles estão tendo as últimas oportunidades. Então, e nós também. Nós também estamos tendo as últimas oportunidades de regenerarmos espíritos, para que o nosso mundo melhore. Porque se a gente for ficar aqui, ainda nesse planeta, no mundo de regeneração, nós vamos precisar de um mundo melhor. A gente tem que pensar isso. Nós somos reencarnacionistas. Então nós temos que pensar que cada espírito que vai começar a renascer, ou que já está renascendo, são esses espíritos que estão tendo as últimas oportunidades. E nós temos que ter muito trabalho com eles, de reeducá-los, de mudar as atitudes, de domar as suas más inclinações. É trabalhando na evangelização, é trabalhando na educação deles em casa, é no culto do lar que nós espíritas temos que fazer, porque eu acredito que muitos deles vão nascer em lares religiosos, não no lares espíritas, não. Lares religiosos, porque a religião, seja ela qual for, é ela que vai mudar a atitude, é falando em Jesus, falando sendo um homem de bem em qualquer religião. Então, todas as religiões vão ter que contribuir para essa mudança no planeta. Não é só o Espiritismo que está falando nessa mudança de mundo, não. Tá? Eu ouvi de um padre, num casamento, que a pandemia é para melhorar o nosso planeta. Olha, o padre falando isso. Então, todas as religiões vão ter essa tarefa de reeducar espíritos. E esses espíritos vão nascer em lares religiosos. Você acha que Deus vai botar um espírito desse no lar de uma pessoa que não acredita nada, numa pessoa que nasceu, que ainda está fazendo mal e essas coisas todas? Não. Esses espíritos vão ter oportunidade exatamente nos lares de pessoas religiosas. Espíritas, católicos, protestantes, muçulmanos, seja que religião for, que cuide da transformação do espírito, de mudar essa alma. Então, é assim que eu gostaria, né, que a gente repensasse, né? Repensasse bem. Então, vamos prestar bem atenção na nossa responsabilidade, né? E tem uma coisa. Eu queria encerrar para dizer assim, mas muita gente vai dizer assim, mas muita gente não está preparado para ser pai. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 621, diz assim, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, é a lei de Deus. Jesus veio, ele diz que não veio modificar, ele veio exemplificar, ensinar a lei de Deus. A gente sabe, nós espíritos, que Jesus, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, diz que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. E Jesus veio para ensinar a lei divina, exemplificar a lei divina. Mas ela está aqui, ó. Ela já nasce conosco na nossa consciência. Então, se você é um bom pai, se você tem propensão para o bem, se você quer ser um homem de bem, a lei divina está aqui. Deus vai te ajudar a ser um bom pai, um bom avô, uma boa avó, uma boa professora, né? Um bom educador, um bom evangelizador. Então, meus queridos, confia em Deus, que Deus é nosso Pai. Confia no exemplo de Jesus. Estude sobre Jesus. Faça o culto do Evangelho no lar, desde que essa criança está no ventre materno, e faça
né, uma prece para que ele venha em paz, que ele venha propenso ao bem, que ele venha um bom filho. E é isso, né? Que a gente encerra a nossa palestra de hoje, né? Que a gente preste bem atenção nessas reflexões que eu quis trazer, porque é a minha preocupação, porque eu estou vendo os meus netos nascerem, né? Eu tenho uma neta que ela é coroinha na igreja, e o meu neto, que é especial, ele canta na igreja. Então, é a religião. Não precisa ser só espírita. Eles são católicos, mas ela é coroinha, me orgulha muito, porque eu aprendi a ter religiosidade na igreja católica. Eu fico orgulhoso de vê-la ajudar o padre, ajudar a missa, a responsabilidade que ela tem de ir lá ajudar. O meu neto de cantar os hinos, de ter uma veneração por Nossa Senhora Aparecida. O bolo de aniversário dele foi com Nossa Senhora Aparecida. É a religião. É a religião que vai fazer o homem de bem. Mas é a religião. E é a religiosidade de cada pai, de cada mãe. Que Jesus nos abençoe. Que Ele possa nos orientar a cada dia. Nós que somos pais, somos avós, somos professores, evangelizadores. Que Deus nos fortaleça e nos dê a consciência do nosso dever de transformar o nosso mundo de provas e expiações em mundo de regeneração. Que a gente possa, Senhor, aonde quer que haja uma criança renascendo, que ela seja bem-vinda a esse nosso planeta e que a gente possa, Senhor, recebê-los todos de braços abertos e que Tu possas, Senhor, colocar nas suas vidas anjos de guardas para que eles possam também, Senhor, sair desta vida vitoriosos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Um beijo e até breve, até qualquer dia.